Aí, irmão, se gostou desse vídeo, deixa o like. Isso aqui era pra estar no final do vídeo, mas eu sei que você não vai aguentar assistir até lá, então se inscreve aqui no canal também. Opa! Oi, eu sou o Paradoxo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje, mais uma continuação do nosso resumo de The Reincarnation. Bom, rapaziada, capítulo passado já terminou com o Ramel, né, o Eugene chegando na mansão da família principal, né, e ao que parece, naquele mesmo dia, durante a noite, eles teriam uma cerimônia de boas-vindas, né, para as crianças das casas secundárias da família dele lá. Enquanto ele vai andando para entrar na casa principal, né, ele olha a bandeira da família principal, os Vermont Leonhardt. E aí ele começa a pensar com ele mesmo que os únicos que podem ter o emblema do leão no peito, né, são os descendentes diretos dos Leonhardt, né, que é os descendentes primeiro da primeira esposa do herói. O Eugene vira pro senhor que tá guiando ele, né, e pergunta se os outros parentes dele não chegaram ainda, né. E é aí que ele responde pro Eugene que ele foi o primeiro a chegar e que ele ia guiar, né, o Eugene até a casa dos convidados. Quando ele entra na casa dos convidados, né, uma empregada se dirige a ele, se apresenta como Nina e fala que ela que vai ficar, né, encarregada de cuidar, né, do Eugene, servindo ele, tudo durante as estadias dele na casa. Ela entrega um sininho pra ele e fala que sempre que ele precisar é só tocar o sininho que ela vem correndo. Ele nota, né, que a empregada parece ser bem nova, né, então ele pergunta quantos anos ela tem. Ela fala que tem 16 e que acabou de terminar o treinamento, né, pra se tornar uma empregada. E aí o Eugene já saca o que tá acontecendo, né? Que eles designaram uma empregada que acabou de terminar o treino, né? Pra disciplinar ele. Caso alguma coisa aconteça, que ela erre alguma coisa, né? Eles pensam em punir o Eugene por isso. Então já foi uma sacada da família principal pra atormentar a vida dele. Logo após chegar a essa conclusão, o Eugene pergunta pra empregada, né? Se ela sabe quando que a família dele vai chegar. E ela fala que no máximo, na verdade, né, 4 dias eles vão estar lá na mansão junto com ele. Ele pede, né, para que ela mostre também o terreno onde fica a área de treino, para que ele também possa treinar. Logo em seguida já corta para outras duas crianças, né, um menino e uma menina conversando. Ele pergunta para ela qual que é o nome desse cara mesmo, se referindo provavelmente ao Eugene, né? A menina logo em seguida já responde que o nome é Eugene e ele tem a mesma idade que a gente, né? Levando em conta que o Eugene tem a mesma idade dos dois. E esses dois garotos estão com o brasão da família principal no peito, ou seja, eles são filhos principais, são os filhos da primeira linhagem, digamos assim. E eles continuam debochando, né? O garotinho lá já vira e fala que ouviu que ele é um caipira vindo do oeste do Império e que ele aposta que ele sabe usar uma forquilha melhor do que uma espada de madeira. E fala também que aposta que a carruagem dele fede a cocô de vaca. Bem preconceituoso mesmo, mimadinho, vagabundo, bandinzinho. Eles falam também que mesmo sendo nosso parente, devia pagar por ter arruinado a propriedade da família principal. A garotinha toda animada, com o irmãozinho dela, que aparentemente é ídolo dela, fala que sim, que você tá certo e que eles deviam ir lá punir ele. O irmão dela fala que não vai ser só uma punição, que eles vão dar um aviso amigável. Os dois vão saindo, né? E foca numa janela, onde tem outro garotinho com o brasão principal também da família no peito, ou seja, mais um filho da família principal. Depois disso já corta pro Ramel no campo de treino, onde ele tá usando uma lança com pesos na ponta e ele também estava usando alguns pesos no braço, né? Pra ficar mais pesado o treinamento dele. Nisso ele começa a pensar que nunca procrastinou no treino na vida dele inteira, né, a vida passada dele, mas depois de reencarnar ele teve empurrando esse corpo dele até o limite, mas mesmo assim o corpo dele respondia super bem, se adaptava muito rápido, sem problema nenhum, ele sempre veio aguentando treinamentos mais e mais pesados com esse corpo novo, e até as lesões que ele vinha adquirindo com o treinamento eram menores e se curavam muito rápido, que deixa ele admirado, né, que o corpo dos descendentes do Vermont são muito fortes, mais fortes do que a imaginação dele podia ter mostrado para ele no sonho, né? A empregada tá lá toda admirada, né, vendo o treino do Eugene, quando os dois irmãos chegam. Já vão chegando, chamando a atenção dela e perguntando o que ele tá fazendo ali. A empregada em desespero pergunta o que os dois estão fazendo ali, né? E aí o jovem já olha para ela e fala que é o único que faz perguntas ali. E responde novamente o que ele tá fazendo. E aí o Eugene, já com aquele modo arrogante dele, responde: não tá vendo? Tô balançando uma lança, idiota. E aí o jovem lá já fica putaço, já como ousa, peça desculpa agora. E aí o Eugene olha e fala:
foi mal, mano. E ele fica com cara de tacho, achando que ele ia ter que meter a peia pra ele poder pedir desculpa. Aí ele começa a espernear, né, da birra, porque ele é um jovem mimado, e falando, você não foi sincero, abaixe sua cabeça e seja educado. E aí o Eugênio já olha pra ele e responde, você e eu temos a mesma idade, não é mesmo? Então somos amigos, por que deveríamos abaixar a cabeça um ao outro, um para o outro? Sabe, coisa padrão. O Cian já responde, né, acha que eu seria amigo de alguém como você? Cian, no caso, é o jovem lá, tá? Só pra refrescar a memória de vocês. E continua complementando, né? Ser parte dos Leonheart não te faz igual a mim. E aí a irmã dele, né? A Ciel já lembra dele falar sobre a carruagem. Ele olha pro Eugênio, né? E já grita pra ele, limpe a carruagem que te trouxe até aqui. Tenho certeza que você sujou as cadeiras com fedor de cocô de vaca. O Eugênio fica olhando com uma cara de tipo deboche, né? Ele olha pra Nina e fala, Nina, você é minha serva, não é? E ela responde que sim, né? Obviamente, porque ela foi designada pra isso. Então vá limpar a carruagem que eu vim. E aí que o Cian fica puto, né? Porque ele disse pra ele limpar a carruagem. Eu te disse para ir limpar, porque tá fazendo sua serva fazer isso no seu lugar e na minha frente ainda. Fica gritando que o Eugênio tá ignorando as ordens dele, que ele é o Sion Leonheart, que ele é um da família principal. Tá, aí o protagonista olha pra ele e fala, eu sou Eugênio Leonheart, vamos nos dar bem, tipo, cumprimentando ele e se apresentando, sabe? Bem humilde. E aí a Ciel de fundo também se apresenta, né? Fala que é a Ciel Leonheart. O Cian já leva pro pessoal e fala que não quer se dar bem nem um pouco com o Eugênio, né? E que ele ignorou uma ordem que ele mandou, né, o Eugênio fazer. E então o Cian vê uma espada de madeira, pega ela do chão e começa a gritar, você ignorou minha ordem e me humilhou. Então eu te desafio a um duelo, fazendo a pior coisa que ele podia ter feito com o Eugênio, né? Obviamente. O Eugênio já olha pra ele e fala, não se pode falar coisas como duelo tão facilmente assim, amigo. Para de encher o saco e vaza daqui, beleza? O Cian já rebate perguntando se o Eugênio tá com medo. E o Eugênio que já dá aquele bombástico sai daí pro Cian, tá ligado? Você tem medo de duelar comigo, não é? Então abaixa a cabeça e pede desculpa. O Eugênio já rebate, não tenho medo de você, só não quero duelar nem pedir desculpa. Não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, você só sabe fugir. O Cian já rebate o Eugênio com essa fala tosca. E ainda complementa, parece que seus pais não te ensinaram a ter honra. Nesse momento, o Eugênio começa a desamarrar os pesos e soltar eles no chão, né? Então o Cian já foca do pulso dele e fala, o que é isso? Aí o Eugênio só olha pra ele, vamos duelar. Jogue o lenço. Dizendo tudo isso com a cara de psicopata, pronto pra descer o braço no Cian. O Cian percebe que ele vai tirando aqueles pesos enormes do corpo, né, pra duelar com ele. E começa a pensar, esse maldito ele teve treinando com esses pesos enormes o tempo todo, né? O Cian até agora só achou que aqueles pesos eram de enfeite, que era pro Eugênio parecer legal. Então ele começa a desamarrar também o peso da lança, enquanto isso o outro tá pensando que se fudeu. Mano, é isso que só passava na cabeça do Cian, que eu me fudi, mas fui eu quem desafiei ele pro duelo. Se eu desistir aqui, a Ciel vai me zoar pelo resto da vida. Se eu quiser recuperar minha honra, tenho que ensiná-lo uma lição. E aí ele pega um lencinho e joga, né, no Eugênio, desafiando ele pra um duelo. O Eugênio dá outro olhar daquele putaço, né, pro Cian e fala, eu aceito. Logo em seguida que o lenço cai no chão, o Eugênio já dá um ataque de lança na barriga do Cian tão forte que joga ele pra trás e faz ele vomitar instantaneamente. O Eugênio olha e fala que venceu, né? A Ciel vai conferir se o irmão tá bem, olha, vê ele vomitando, olha pro Eugênio e fala que a luta não foi um pouco justa, que esse duelo não foi nem um pouco digno de honra. Então o Eugênio simplesmente rebate, injusto porque o duelo começou a partir do momento em que ele atirou o lenço, e a culpa é do seu irmão que se descuidou. Ela fala que isso é verdade, né? E perguntou se ele tinha treinado mana, não é mesmo? Então o Eugênio simplesmente responde, não, a linhagem colateral não pode treinar mana antes da linhagem direta.
E ela rebate ele dizendo que ele era mentiroso. Você nunca conseguiria levantar sua lança usando esses pesos sem usar mana. E seu ataque foi tão rápido que mesmo que meu irmão não fosse descuidado, ele não conseguiria reagir. Ele fala pra ela que os olhos dela não são só de enfeite e explica que no momento em que ele atacou, o irmão dela pulou pra trás instintivamente, né? Apesar dele não ter experiência em batalhas, o corpo dele agiu sozinho pra reduzir a força do impacto. O Cian consegue recuperar um pouquinho do fôlego e já vai criticando o Eugênio de novo. Como ousa me atacar com truques tão baratos? E aí o Eugênio já responde, talvez seja porque são gêmeos, mas vocês falam a mesma coisa. Se você é da linhagem principal, não deveria humildemente dizer, eu perdi, certo? E aí o Eugênio já começa a matutar na cabeça dele, será que eu deveria ter ignorado essa situação? Já que eu meio que deixei o Cian da família principal desse jeito, não acabei me enfiando em uma situação de merda, né? Tipo assim, ele causa uma treta lá com a família principal agora, saca? E é no meio dessa bagunça que aparece um cavaleiro gritando, jovem mestre! O Eugênio já pensa, ele não tem um emblema de leão no peito, ele é um cavaleiro contratado pela família principal. E foca também dizendo que ele parece ser bastante habilidoso. É aí então que o Cian, com os olhos cheios de lágrima, olha e diz, Ezar, eu perdi. Perdi pra esse caipira. Eu desafiei ele pra um duelo e perdi. O cavaleiro começa a matar na cabeça dele. Um duelo? Ele olha pro Eugênio e simplesmente diz, sinto muito pela introdução tardia. Sou Ezar, fui designado com a tarefa de orientar o jovem mestre Cian. O Eugênio simplesmente se apresenta, né? Fala que veio da província de Gidol, basicamente do lugar de onde ele veio. Já que veio da província de Gidol, deve ser onde fica a propriedade do Sr. Gerhard, que é basicamente o pai do Eugênio. O que exatamente aconteceu aqui? E é então que ele fala que o Cian provocou ele primeiro e que também insultou seu pai. E aí o Cian já fala, já pergunta, quando fiz isso? Quando perguntou se eu não tinha aprendido a ter honra com meu pai, ele me chamou de covarde. Não apenas me insultou, como também insultou meu pai. Senhor Ezar, por acaso tinha algum motivo para eu não aceitar esse duelo? Tipo assim, virando a situação contra o Cian. Basicamente, virando não, né? Porque a situação foi toda causada por ele. É então que o Ezar bota a mão no rosto e começa a pensar, realmente a situação, né, e o motivo são aceitáveis. E ele pega, né, o jovem mestre Cian e olha pra ele e fala, por favor, cuide dos seus ferimentos. Então, jovem mestre Eugênio, nos encontramos uma próxima vez. E leva o Ciel pra dentro. Então já corta, né, pro Eugênio comendo um banquete enorme. E aí então que a empregada dele aborda ele, né, e fala que descobriu que horas os outros mestres chegariam, né, que horas os outros jovens da família chegariam. O Daekon, Hazen e Juice devem chegar pela manhã e à tarde do dia seguinte, e à noite os jovens mestres Garces, né, Garges na verdade, e Desira virão usando um portal de teletransporte. E só assim ocorreria, né, a cerimônia com todos os jovens reunidos. Então o Hamel, né, o Eugênio vai para fora, começa a olhar para o céu e fala que vai amassar todos os descendentes, né, do herói e que não era para ele ficar putinho, né, porque essa maldita reencarnação seria a segunda chance dele. É isso, é basicamente esse o resumo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aí. Eu vou fazer um resumo mais elaborado, pulando algumas partes, pra gente avançar um pouco na história. Tá? O mangá tá atualmente no capítulo 54 e eu vou chegar nele, se tudo der certo, eu vou fazer um planejamento aqui de roteiro, a gente vai chegar nele com 5 vídeos e a gente chega no 54. E vão ser uns vídeos maiorzinhos, tá? É isso, espero que tenham gostado. Falou!